Bom dia, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, para terminar aí a apresentação, né? Vocês viram minha esposa. A gente está aqui desde a sexta-feira. Chegamos quinta-noite, na verdade. Já tivemos alguns momentos muito bons com os irmãos dessa comunidade. Tivemos essa conferência com o tema o cristão nessa era de extremos, né? Esse tempo de extremos, e esse foi o desafio que a gente enfrentou nesses dias, de pensar sobre uma postura cristã nesses tempos, e isso tem muito sentido do ponto de vista do nosso ministério. Então, para quem não conhece, Francis e Edith Schaeffer foram missionários americanos na Europa, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Europa estava em frangalhos, a igreja estava sofrendo muito, então eles começaram a fazer viagens para ajudar os cristãos de lá, inclusive a enfrentar alguns desafios doutrinários que estavam acontecendo na época, de questionamento da autoridade da palavra de Deus e de uma visão cristã de mundo. E nesse processo, Schaeffer chega à conclusão de que ele queria defender a fé cristã, mas lhe faltava a realidade da presença de Deus. E ele entra numa crise de fé e sai dessa crise de fé com essa decisão, junto com a sua esposa, de mudar o modo de fazer missão. Então ele tinha uma atitude muito combativa, muito de atacar visões de mundos seculares, contrárias ao cristianismo. E ele chega à conclusão de que, ainda que fosse necessário fazer esse trabalho de apologética, ele não podia ser feito sem amor. E com isso, ao invés de apenas entrar em debates intelectuais, eles decidem abrir a casa e começam a comunidade L'Abri, né? Significa abrigo em francês. Eles começam isso na Suíça, para que, através da prática da hospitalidade, as grandes questões da fé cristã pudessem ser discutidas. E assim, tanto não cristãos quanto cristãos que fossem lá, tivessem um ambiente de amor para se buscar as respostas verdadeiras, bíblicas, aos desafios contemporâneos. Então, Schaeffer entendia que, se a gente prega o Evangelho e a gente não dá uma demonstração, então a realidade de Deus não é comunicada. E por isso ele mudou a forma de trabalhar, foi até expulso da missão que ele estava envolvido. Na verdade, não foi expulso, né? A situação ficou difícil e ele decidiu sair. E eles fundaram a comunidade L'Abri, que teve uma grande influência aí no mundo todo. Muitos irmãos que já têm alguma caminhada no Brasil foram influenciados pelos livros do Francis Schaeffer nos anos 70, anos 80, né? As traduções do Vadislau, do pastor Vadislau, A Morte da Razão, O Deus que Intervém, e hoje tem vários livros dele disponíveis e de gente que foi influenciada por ele. Eu também, recentemente, ajudei a organizar a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, era um projeto nosso já de alguns anos, e quando eu me encontrei com o presidente do Instituto Faraday, em Cambridge, o Dr. Dennis Alexander, que é um cientista e um cristão muito comprometido, e a gente começou a traçar os planos para criar a associação, ele me contou que a fé dele foi firmada nos anos 70 pelo contato com o Schaeffer, e a esposa dele se converteu no L'Abri. Então, em muitos setores diferentes, na área da política, da ciência, das artes, a gente encontra pessoas que passaram pelo L'Abri de alguma forma e conseguiram não apenas reconhecer o que o Evangelho realmente significa para hoje, mas fazer uma conexão prática com os seus projetos vocacionais, com a sua vida profissional. Então, a gente ficou muito feliz com esse privilégio de participar aí dessa história, trazendo o L'Abri para o Brasil em 2008, né? A gente está já desde 2008 nessa jornada. E a nossa base fica lá em Confins, em Lagoa Santa, né? Próximo do aeroporto de Confins, ali na Grande Belo Horizonte. Então, nós temos retiros de final de semana, temos conferências, temos termos maiores, o pessoal fica lá uma semana inteira com a gente. Então, se você quiser saber mais, procura L'Abri Brasil. E temos palestras também disponíveis, você acha no YouTube ou no aplicativo The Pilgrim. Você encontra palestras aí do L'Abri, para quem quiser saber mais. Então, gente, mas vamos avançar aqui para o nosso tema central. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4.
e nós vamos refletir sobre a oração e a postura da igreja em tempos extremos. Atos capítulo 4. Aqui nós temos um relato longo sobre os efeitos do milagre operado pelos apóstolos, por Pedro e João, no templo, com a cura de um paralítico. Isso gerou um processo de efervescência religiosa em Jerusalém. Diz o capítulo 4 que várias pessoas se converteram, o grupo da igreja cresceu para quase 5.000 pessoas convertidas, mas isso gerou uma reação agressiva dos líderes religiosos e escribas, que acabaram fazendo uma reunião para conter essa efervescência, essa conversão de judeus à fé em Jesus. Fizeram uma reunião de emergência e convocaram Pedro e João, e eles tiveram que responder diante das autoridades do povo. E eles fazem isso no capítulo 4, verso 7 em diante. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente, pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, é que esse homem está aqui em boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro dá então o seu testemunho com toda a coragem e com toda a ênfase. Vocês estão aí revoltados porque um homem foi beneficiado, miraculosamente beneficiado, mas saibam que o nome que fez isso é o nome que vocês querem banir. Aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou, foi esse nome e nenhum outro que realizou esse sinal. A pedra que os construtores rejeitaram. Corajosamente Pedro apresenta o seu testemunho, que servia ao mesmo tempo como uma acusação das obras daqueles líderes. Diz o verso 13, e eu quero chamar a atenção para isso. Observando a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, se admiravam e reconheceram que haviam convivido com Jesus. Vejam, irmãos, a coragem. A resposta de Pedro não foi exatamente ou necessariamente eloquente, mas foi corajosa. E vendo eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-lo sair do sinédrio, começaram a debater entre si: que faremos a esses homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, não podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que de agora em diante ninguém mais fale nesse nome. A ninguém mais fale. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E é claro que os apóstolos não iam fazer isso. Resposta de Pedro e João: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera, pois um homem que se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. E agora, irmãos, o nosso trecho crucial, vai ser o assunto nosso nessa manhã, versículos 23 em diante. O que a igreja faz diante dessas ameaças? Vamos ler.
capítulo 4, verso 23. Depois de soltos, foram para seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, por que os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Amém. O que orar e como reagir à perseguição contra o Evangelho. Então aqui nós temos esse desafio apresentado diante de nós. O livro de Atos apresenta várias situações em que o testemunho de Jesus tinha que ser dado em uma situação de grande pressão e confronto. Então, no livro de Atos, a gente aprende o que significa viver o cristianismo em tempos extremos, em tempos de tensão, de excessos, de ruptura. Se vocês quiserem essa expressão de polarização, inclusive, como apresentar o Evangelho nesse contexto, como se posicionar espiritualmente nesse contexto, e aqui a gente aprende especificamente como orar nesse contexto. E eu quero chamar a atenção para isso. O que nós vamos orar? Como nós vamos nos aproximar do Senhor nesse momento de extremos, em que a nossa mensagem, por um lado, ganha impacto, ganha em números, pessoas glorificam ao Senhor por causa dessa mensagem. Um homem foi aqui beneficiado, não apenas recebeu um milagre, mas foi beneficiado. Essa é a linguagem do apóstolo Pedro. Pessoas estão sendo beneficiadas pela apresentação do Evangelho, sinais divinos estão acompanhando esse anúncio. 5.000 pessoas convertidas, o número da igreja se elevou rapidamente. E isso elevou também a resistência ao Evangelho. As autoridades estão se reunindo, estão preocupadas com esse fenômeno. Esse crescimento do povo do caminho não devia estar acontecendo. Essa nova espiritualidade é uma excrescência, um erro. Esse homem, Jesus, não representa a autoridade religiosa de Jerusalém, não está de acordo com o nosso sistema religioso e político aqui. Ele pode desestabilizar nossas relações com Roma, ele pode tirar a importância da classe dos saduceus. Ele questionou os fariseus publicamente várias vezes, desautorizou o nosso grupo religioso maior. Então isso é um problema. Jesus e o movimento de Jesus são um problema ali na sociedade judaica. E agora esse movimento está crescendo, então as autoridades se reúnem para pensar em como conter esse processo, em como gerenciar esse processo. Ok, a gente não pode acabar com essa comunidade, então vamos proibir o pessoal de pregar, vamos proibir o pessoal de abrir a boca e ficar falando em público sobre Jesus. Irmãos, isso está acontecendo hoje no mundo. Existe evidência
de crescimento global da perseguição religiosa. Esse tema foi levantado várias vezes, tem sido levantado no Brasil, embora no Brasil o grupo religioso que sofre mais discriminação são as religiões de matriz africana. A gente tem um questionamento da doutrina, da teologia, da espiritualidade desses movimentos religiosos, mas a gente não deve desrespeitar a liberdade de crença, liberdade de religião. E eles têm sido desrespeitados no Brasil. Mas não se compara o que eles têm enfrentado no Brasil com o que os cristãos têm enfrentado globalmente. O relatório do bispo de Truro, da Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, foi lançado esse ano, mostrando a extensão e a enormidade da perseguição global contra os cristãos. E, como resultado desse relatório e de outras iniciativas, apesar de ter resistido por muito tempo, o governo britânico recentemente admitiu que há uma perseguição religiosa global e deu muita força ao seu Departamento das Relações Exteriores para cuidar dessa questão globalmente. A América do Norte tem se preocupado com isso, e outros países também. A ONU recentemente reconheceu, também custou admitir, mas finalmente reconheceu que é uma perseguição global, e o grupo religioso mais perseguido do mundo hoje são os cristãos. E isso é um fato consolidado, reconhecido pelo governo britânico, pela ONU, pelo Departamento de Estado americano, e no Brasil também isso tem sido reconhecido. Vejam, irmãos, que isso que a gente encontra aqui em Atos não é uma questão de 2000 anos. A nossa igreja está vivendo muito confortável no Brasil. Ou talvez nem tanto, a gente tem problemas aí à vista, nuvens negras aí no céu. Mas existe um desafio global a respeito do cristianismo. Tem irmãos em vários lugares perdendo a vida, perdendo o trabalho, perdendo amizades, perdendo seus empregos, posições na universidade, perdendo voz na esfera pública, tendo a sua liberdade de culto, de associação questionada. Igrejas têm sido demolidas, não apenas por causa de problemas de legislação local, mas por causa de má vontade de autoridades. Então, esse desafio está aí, irmãos. Apesar de 2000 anos de cristianismo, da importância do cristianismo para a cultura ocidental moderna, ainda há perseguição contra os cristãos. E nós temos desafios aqui diante de nós. Nós não temos aqui perseguição física, cerceamento de liberdade de culto, de reunião, nada desse nível. A gente tem um outro tipo de confronto, é uma espécie de assédio moral que o cristão muitas vezes enfrenta na universidade, com um professor que às vezes na miúda diz para você que é melhor não ser crente, porque se você ficar vindo com essa fé, não dá para você... Você pode até passar no mestrado, mas não chega no doutorado, eles não vão apoiar a sua pesquisa, você percebe que uma promoção, às vezes, no trabalho não acontece por causa das suas posições de fé e moralidade, na área de moralidade, e na esfera pública a gente vê alguns movimentos tentando trazer a doutrina laicista francesa para o Brasil, não é o nosso modelo de laicidade, mas tentando trazer esse modelo para cá, para limitar a voz dos cristãos em público. É algo mais sutil, mas a gente enfrenta também. A gente enfrenta. E Satanás, ele tem formas diferentes de tentar devorar os cristãos. Existem formas mais agressivas, quando ele usa os dentes, como ele está usando em outros contextos aí. Mas em contextos onde há a presença cristã, então o diabo tenta tomar os cristãos de canudinho, através de tentações, amolecendo o cristão, fazendo ele relaxar. E a gente vê esses dois processos acontecendo no Brasil. Por um lado, uma tentação muito grande para se adaptar a padrões seculares, e, por outro lado, a criação de um clima de desprezo à fé cristã que pode te empurrar também para o outro lado. De um jeito ou de outro, o inimigo está trabalhando 24 horas por dia para assegurar o seu lugar no inferno. E você tem que ficar com os olhos abertos para não cair nessa. Então, irmãos, esse desafio está aqui diante de nós também. Pessoas vão dizer, cala a boca. Aqui os apóstolos ainda não apanharam, não perderam a vida. Simplesmente autoridades viraram e disseram o seguinte, para de falar nisso, a gente não quer saber. Ninguém aqui quer saber disso. E Paulo e os apóstolos, aqui Pedro e João estão respondendo, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E o que a igreja vai fazer agora diante disso?
A igreja sabe que Jesus morreu recentemente por causa do testemunho do Pai. E a igreja foi enviada por Jesus para dar testemunho. E começou a dar o testemunho. E agora a igreja vê o mesmo grupo que matou Jesus se apresentando para proibir o evangelho. Então, pense em alguém que já passou por um trauma, passou por um abuso, e de repente vê um sinal daquilo outra vez. Depois de toda aquela dor, aquele sofrimento de ver o assassinato de Jesus, imagina quanta gente passou por trauma com isso, ficou tendo pesadelos, sofreu, ficou com raiva, revoltada, ou com vergonha por não ter ido com Jesus. Todo esse sofrimento, e agora a mesma cena se aproxima de novo. Quem já participou, já sofreu um acidente de carro, sabe o que é isso. Logo depois que você tem um acidente de carro, toda situação que parece com aquilo ali te deixa sobressaltado. Então agora você vem de novo, essa mesma pressão, os mesmos homens que condenaram Jesus estão ali na nossa porta. O que a gente vai fazer diante disso? Como nós vamos orar diante disso? Então vejam aí o que nós temos na oração da igreja. Versículo 24. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Irmãos, a primeira coisa que a gente faz diante da confrontação, da recusa do evangelho, do assédio, da negação da liberdade de crença, de expressão da fé, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar quando a gente ora é que há um Criador no céu. Irmãos, essa é a primeira coisa. Há um Criador no céu. Senhor, Tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Irmãos, é tão importante nós nos lembrarmos de que existe um Criador. Porque se existe um Criador, esse Criador sabe de todas as coisas. E o seu poder é maior do que qualquer criatura. Quando nós nos lembramos de que existe um Criador, nós nos lembramos de que existe uma ordem no mundo. Nós nos lembramos de que o mundo não está desgovernado. Ele tem um Senhor, ele tem um dono. Nós nos lembramos de que o caos não pode ter vitória, não terá vitória. Muita gente já ouviu falar de Desmond Tutu, é um grande líder aí cristão, tinha lá as suas ideias que, como batistas, a gente pode questionar corretamente, mas o impulso da fé o ajudou a lutar contra o apartheid, apoiando Mandela e outros líderes, mas ele adotava uma postura de pacificação, de reconciliação, de diálogo, e não de acirramento do conflito. Por isso ele merece ser honrado e lembrado, mesmo que criticado por algumas de suas ideias teológicas. Mas uma vez ele foi questionado sobre isso, porque não parecia a certa altura que o apartheid ia cair de jeito nenhum na África do Sul. Ele realmente só começa a entrar em colapso depois do fim da União Soviética, porque um dos principais argumentos dos racistas sul-africanos era de que o movimento negro era marxista e ele ia ser usado para instaurar uma ditadura marxista. E não é que não tinha certa verdade nisso, mas quando cai a União Soviética, então não existe mais essa ameaça, e aí finalmente a questão a ser discutida é o racismo, e o resto dos assuntos saem da frente. Então, no momento em que parecia que não tinha como vencer aquela batalha, o Desmond Tutu foi questionado: por que você continua lutando? Por que você tem esperança? E aí ele diz o seguinte: esse universo tem uma ordem moral. Deus fez um mundo bom, lá em Gênesis. Há uma ordem moral. E o homem pode pressionar contra essa ordem, lutar contra essa ordem, mas em algum momento a força da ordem moral desse universo vai derrotar qualquer esforço humano. E o homem vai ser obrigado a se ajoelhar diante da lei de Deus. Então eu não tenho dúvidas de que o racismo na África do Sul, o apartheid, vai cair. E caiu.
Como o marxismo, o leninismo caiu, como o nazismo caiu, como o Império Romano caiu. Irmãos, o homem pode construir um sistema do mal, mas o sistema do mal contradiz a realidade que Deus criou. E a criação de Deus é boa. Então, as obras de Deus não podem ser desfeitas. O mal vai ser derrotado, irmãos, não tem jeito. Ele vai ser derrotado. Então, a gente precisa se lembrar disso. Existe um Criador, existe uma ordem. O mundo é bom. E esse bem é invencível. Deus não pode ser derrotado. Então, a gente precisa se lembrar de que há um Criador no céu. Quantos cristãos, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de confronto, se tornam ateus práticos? Se lembram de como reagir? Se lembram de como lidaram com a situação antes? Se lembram de muitas coisas. Se lembram da raiva que estão sentindo, mas não se lembram de Deus. E que há um Criador no céu. Quando nós temos um desafio, a primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que existe um Criador no céu. E isso dá, então, para nós o enquadramento, o contexto, para a gente olhar o que está acontecendo com a gente na perspectiva correta. Satanás, irmãos, tem muitas histórias prontas para você. Ele tem narrativas, enredos pré-estabelecidos. E você, de repente, passa por um sofrimento e Satanás já tem narrativas prontas para você ler o que está acontecendo com você e quem você é. No mundo contemporâneo, particularmente aqui no Brasil, existem várias tentativas de explicar o que é um movimento cristão. E são explicações que descontam completamente a crença em Deus, ou a realidade da ressurreição de Jesus, ou a importância da missão católica da igreja de anunciar o evangelho a todos os homens. Existem narrativas que veem a religião cristã como um fenômeno religioso, entre outros, ou como um obstáculo à liberdade e aos direitos humanos, ou como um movimento fundamentalista, perigoso, porque ameaça a laicidade. Existem várias narrativas sobre o que o cristianismo é. E por causa das ambiguidades da vida, por causa dos nossos pecados, das falhas históricas do movimento, é perfeitamente possível fazer uma seleção de fatos para construir uma narrativa que distorce o que a igreja realmente é. Pensa aqui nos judeus, os líderes religiosos. Eles tinham uma história para contar também. Eles tinham uma história para contar sobre o que era um movimento cristão. E era uma outra história. Na história deles, Jesus era um bastardo, um judeu revolucionário, que distorcia a verdadeira mensagem da Escritura e que morreu como um criminoso. Essa era a história dos judeus e a história de Roma. Era um criminoso condenado. É isso que Jesus era. Mas essa não era a história real. Então é muito importante a gente ter isso em mente, que se a gente não lê o que está acontecendo com a gente a partir da história de Deus, uma outra história vai chegar. Satanás tem várias prontas. E aí você vai pensar que a igreja não é o que ela é, e você vai construir uma outra identidade. Talvez você busque a sua identidade em alguma narrativa ideológica ou política, como a narrativa feminista moderna, ou a narrativa da Revolução Francesa, do progresso das luzes em direção a uma sociedade completamente secularizada e racional. Você pode comprar esse discurso. Ou o discurso do conflito de classes, ou o discurso identitário negro, e qualquer coisa. Alguma história vai aparecer para você. E, às vezes, ela tem alguma plausibilidade. Mas, no coração, é falsa. Porque é incompatível com a história do Evangelho, que é a história da reconciliação de todos os homens por meio de Jesus. É uma outra história. Então, a gente precisa dessa história. E essa história começa com o primeiro fato, que há um Criador no céu. E um segundo fato. Veja aí na sua Bíblia. O segundo fato nessa história está no verso 25. Pelo Espírito Santo, tu disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, por que os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste.
não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Irmão, segunda coisa que a gente precisa saber, além de saber que existe um Criador, é que se há um Criador, há um plano. Isso é muito importante. Se há um Criador no céu, então há um plano. As coisas têm propósito. Não apenas havendo um Criador, existe uma ordem no mundo. Mas como ele tem um plano, existe um destino para o mundo. Então a gente pode olhar para frente e esperar o que Deus está fazendo. E como é que nós sabemos qual é esse plano divino? Pela Escritura. Não é isso que Pedro faz? É isso que a igreja faz, melhor dizendo? Ela se lembra do que o Senhor falou por meio de Davi. A igreja, desde o início ali do livro de Atos, a gente sabe disso, que Jesus informou os cristãos, os apóstolos, sobre como a sua vinda e a sua morte e ressurreição cumpriam o que estava no Antigo Testamento. Isso está no final de Lucas e no início de Atos. Jesus passou muitos dias com os apóstolos, os instruindo acerca do reino de Deus. Então, a igreja tem acesso ao plano, porque o plano é revelado na Escritura. Então, a igreja se lembra da Escritura, se lembra dos testemunhos da Escritura, daquilo que Jesus falou. Jesus é o filho de Davi, Jesus é o Messias. O que foi que Davi disse a respeito do Messias? Então a igreja se lembra do Salmo 2, se lembra dos salmos messiânicos, dos textos de Isaías. Então ela monta aquele quadro e pensa sobre si mesma naquele quadro. Então ela entende, não, está claro, Jesus morreu, isso estava profetizado antes. Então, foi um crime. A gente lembra do que aconteceu. Foi um crime, a autoridade judaica se articulando, chamando autoridades romanas, condenando Jesus. Jesus é crucificado, ou seja, condenado pelo império. Tudo isso são gestos de homens infiéis, ímpios. Seria isso um acidente? A igreja sabe que não é um acidente. Ela sabe que está no plano e ela vai buscar a previsão de tudo isso lá no Antigo Testamento. Então percebam, irmãos, que a igreja está lendo o que acabou de acontecer com ela à luz do Antigo Testamento, à luz de Jesus, à luz do passado recente. A igreja está construindo a sua história, a sua narrativa a partir da Escritura. Então, enquanto aquelas autoridades dizem, olha, esse cara que vocês estão defendendo é um criminoso, a gente entregou para os romanos. Se vocês querem adorar um sujeito que os romanos condenaram, vocês estão indo em oposição a Roma. Além de em oposição à nossa religião, estão se opondo a Roma. Vocês estão suportando uma tese mentirosa, uma tese falsa, criminosa. E a igreja precisa se lembrar de quem ela é. E ela fala assim, não é isso que a gente é. Não é isso que Jesus é. A nossa história é construída a partir da Escritura. Quem eu sou é a Bíblia que diz. Não é um movimento ideológico fulano, cicrano, não é a história secular. Quem diz quem eu sou é a Escritura. Quem diz quem nós somos é a Escritura. Eu fui feito à imagem de Deus, eu não sei quem eu sou se eu não olhar para Deus. Se Jesus é a revelação da imagem de Deus, eu preciso olhar para Jesus para descobrir quem eu sou. Então eu preciso encaixar a minha experiência nessa outra história. Dietrich Bonhoeffer, num livro que eu amo, Vida em Comunhão, ele diz o seguinte, que muitas vezes o cristão pensa que quando ele se converte, Jesus entra na sua vida, Jesus entra na sua história, mas não é isso que acontece. Quando alguém se converte, não é tanto que Deus entre na nossa história, mas que a gente entra na história dele. Não é que Jesus entra na sua vida, mas você entra na vida dele. E de repente você tem seu pai, seu avô, sua ascendência, mas lendo a Escritura você descobre, está lá em Romanos capítulo 4, que você é um filho de Abraão. E aí você vai ler Gênesis e descobre que em Gênesis 12, Deus chamou Abraão e disse que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí essa história se torna a sua história. E você começa a pensar em como o seu modo de viver e de pensar hoje se relaciona com essa história, com esses pais. Então Abraão se torna seu pai na fé,
Moisés se torna o seu exemplo de longanimidade, Davi se torna o seu exemplo de coragem. Com Jeremias você aprende a chorar. Como diz Bonhoeffer, você atravessa o Mar Vermelho com os judeus e chega na Terra Prometida. Quando você chega no Novo Testamento, você que é batizado descobre, inclusive, que quando Jesus morreu, você morreu também e foi crucificado e sepultado no batismo, e que, como Jesus ressuscitou dos mortos, quando você sai das águas, você ressuscitou também. Ou seja, você entra nessa história, a história de Jesus se torna a sua. Não é que Jesus entra na sua vida, você entra na vida dele, é por isso que você batizou. É o contrário. Então a igreja está lendo o que está acontecendo a partir da história de Deus, dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, e recusando as outras histórias, as outras narrativas, as outras explicações de quem eu sou e de qual é o propósito da minha existência. Então a igreja vai descobrir que havia sido profetizada a morte de Jesus. Mas o que isso significa então? Versículos 27 e 28. Sim, de fato, todos nessa cidade se aliaram. Herodes, Pôncio Pilatos, gregos, romanos, o povo de Israel, se reuniram para fazer o quê? Veja aí na sua Bíblia o verso 28. Leia para você acreditar no que está escrito aí. Para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Quem está com a mesma versão que eu, leia comigo. Para fazer, verso 28. Ninguém está com a mesma versão, então leia com a sua. Leia aí, verso 28. Então você leu aí na sua Bíblia agora. Você acabou de ler. Por que Jesus morreu na cruz? Porque isso foi determinado por Deus. Mas espera aí, pastor, o verso 27 não está falando do que Deus fez. O verso 27 está falando sobre como os homens se aliaram contra Jesus. Está falando sobre o que o Herodes fez, sobre o que Pôncio Pilatos fez, sobre o que os gentios e judeus ímpios fizeram, não sobre o que Deus fez. Mas aí, segundo o verso 28, tudo que esses homens fizeram foi predeterminado por Deus. Agora vejam, irmãos, esse paradoxo, eu vou deixar isso para os pastores da igreja resolverem depois. Os homens estavam cometendo um crime e Deus estava realizando a salvação do mundo, no mesmo evento. De algum modo, então, as vontades dos homens revoltados contra Deus, não apenas não podiam resistir aos propósitos de Deus, mas foram incorporadas pelo propósito de Deus e empregadas para realizar exatamente o que Deus queria fazer. De modo que nós não podemos pensar que quando algo maravilhoso, belo e cheio de significado acontece, aquilo vem de Deus. E quando alguma coisa dá errado na nossa vida, Deus não tem nada a ver com isso. Não, irmãos. Porque os propósitos de Deus são misteriosos. E a gente descobre nas Escrituras que Deus tem prazer em virar o inferno do avesso, utilizando as obras do próprio Satanás para derrotar Satanás. Quem foi que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? O Espírito Santo. Deus derrota Satanás, colocando diante de Satanás pessoas que vão ser provadas e testadas até o fim, e que vão amar a Deus e ao próximo até o fim. E então, as obras de Satanás se tornam um instrumento de Deus para aperfeiçoar os seus santos, e então esmagar Satanás debaixo dos seus pés.
Esse é o modo de Deus envergonhar Satanás. Pessoas que, como Jó, como Abraão, como Jesus, são fiéis até o fim. É assim que Deus humilha Satanás. E a igreja entendeu isso. Jesus, o santo, o justo, foi humilhado, cuspido, perseguido, assassinado. E a igreja olhou para aquilo e o que ela concluiu? Sim, esses homens cometeram crimes, mas Deus realizou um milagre. Deus reconciliou consigo mesmo naquela cruz todas as coisas. Então, irmãos, vejam como a igreja está interpretando a história. A igreja está entendendo que quando a perseguição se levanta contra ela, isso não é um sinal de derrota. Isso pode ser o próprio caminho da vitória. A igreja está entendendo que Deus controla providencialmente a história e que quando as coisas estão dando errado para ela, talvez elas estejam dando certo. Porque nosso maior paradigma, o apóstolo da nossa confissão, Jesus, o pioneiro, esse foi exatamente o caminho dele. O próprio Senhor reuniu aqueles homens contra o seu filho, para que através disso Satanás fosse expulso. E Jesus sabia que essa hora estava chegando. Deus o informou sobre isso quando ele disse lá no Evangelho de João, está relatado em João, é chegada a hora do Filho do Homem ser levantado da terra e o príncipe desse mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei muitos a mim. Ele diz que chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então essa hora da glória, a igreja sabe, irmãos, que essa hora é a hora da glória. Deus predeterminou tudo para a glória do seu nome, do seu Filho, do seu povo. Então o que a gente vai orar diante disso, irmãos? Se a oposição contra o Evangelho, veja como é difícil entender isso. Deus nos manda pregar o Evangelho, como Ele mandou Jesus pregar o reino. E agora o mundo inteiro se opõe. E aí você pode perguntar, eu estou fazendo uma coisa errada? Eu acho que eu escolhi mal o que eu queria fazer, não é possível. Porque eu comecei a mexer com esse negócio e agora todo mundo está contra mim, eu devo estar errado. Não é isso que a igreja entende. Deus envia a igreja para pregar o Evangelho e envia o mundo contra a igreja. Sim, é muito estranho, mas é isso que Deus está fazendo. Eu quero te lembrar do que Deus falou lá no início, em Gênesis. Depois que Adão e Eva pecam e Deus traz os seus julgamentos e palavras de esperança, então Deus diz assim para a serpente, diz assim para a mulher, porém inimizade entre a tua semente e a sua semente. Quem é que ia introduzir a inimizade? Quem ia pôr a inimizade, irmãos? Deus. Deus estabeleceu essa inimizade entre as obras de Satanás e as obras de Deus. Deus enviou Jesus aqui para na cruz confrontar e expulsar Satanás, amando seus amigos até o fim. Então, irmãos, por paradoxal, estranho que possa parecer, a igreja está entendendo isso, que Deus a enviou para ser testemunha, e Deus agora envia esses rios de oposição contra ela, como Ele já tinha feito com seu próprio Filho, porque assim como o príncipe desse mundo foi humilhado na cruz, como está escrito em Romanos, Deus vai esmagar a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés. E vai ser do mesmo jeito, nos mantendo crentes diante de qualquer dificuldade até o fim. É assim que Satanás é derrotado. Então, irmãos, Deus está envolvido nessa trama. A oposição faz parte da trama da cruz. E a igreja entendeu, então, como orar. E qual é a oração da igreja? Veja aí na sua Bíblia, versículo 29. Veja na sua Bíblia. Diante disso, Senhor, de tudo que nós lemos na Escritura, de tudo que nós aprendemos de Jesus, a partir do seu modelo, do seu padrão e exemplo,
a partir do entendimento da tua providência e de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então agora, Senhor, verso 29, olha para as ameaças desses homens e dá aos teus servos o livramento. É isso, irmãos, que está aqui? O que está na sua Bíblia, é isso que está aí, irmãos? Não. Eu não quero dizer, irmãos, que a gente não possa orar pelo livramento, que a gente não deva orar pelo livramento. Até Jesus orou pelo livramento. A gente sabe pelos evangelhos que na última hora Jesus ainda fez essa oração. Se for possível, passa de mim esse cálice. Você pode fazer essa oração? Pode, deve. E há vários momentos na Escritura em que Deus envia um livramento excepcional. No livro de Atos a gente tem alguns exemplos disso. Mas, irmãos, essa não é a nossa oração principal. A nossa oração principal é: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Qual é a oração que a igreja vai fazer diante da oposição à pregação do Evangelho? Verso 29. Concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e realizar sinais, em nome do teu santo servo Jesus. Irmãos, o que a igreja pediu? E aqui a gente aprende, a gente percebe que a igreja aprendeu a orar com Deus. Irmãos, essa oração aqui é o Pai Nosso. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração da igreja. A igreja aprendeu, ela estava afinadinha com Jesus Cristo. Então ela olhou para Jesus e falou: cara, como é que foi aquilo? Foi o Senhor mesmo, estava profetizado em Salmos, que o Senhor mesmo avisou que isso ia acontecer. As autoridades iam se reunir com Jesus e mesmo assim Jesus desceu para Jerusalém, sabendo disso. E tudo que aconteceu lá, e nós vimos a ressurreição, foi tudo plano divino. Então, Senhor, nós entendemos que se o Sinédrio quer que a gente cale a boca, o Senhor colocou o Sinédrio diante de nós para dizer isso para a gente. E nós não vamos murmurar. Nós não vamos reclamar da vida. Nós não vamos dizer que a gente queria viver num outro mundo, num outro lugar, em que todo mundo sorrisse para a gente e deixasse a gente ser cristão em paz. Não é isso que a gente vai buscar, Senhor. A gente vai buscar o que o Senhor quer para nós. E se o Senhor quer para nós que a gente entre em choque com as mesmas autoridades que crucificaram Jesus, então isso é o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, Senhor, o que eu preciso é de coragem. Me dá coragem. Me dá coragem para não murmurar e enfrentar aquilo que o Senhor colocar diante de mim. Me dá coragem para enfrentar essa tentação. Eu não vou murmurar porque eu tenho uma tentação. Eu vou pedir a coragem e o poder do Espírito Santo para enfrentar. Eu não vou murmurar porque o Senhor me deu um marido e uma mulher difícil que me atrapalha a ser crente. Porque se tem alguém atrapalhando eu de ser crente, esse é o meio de Deus para me tornar crente. Então eu não vou murmurar, eu vou ser crente. Me dá coragem, Senhor, para eu ser crente e dar testemunho de Jesus. Essa é a oração da igreja. Coragem. Coragem e o poder do Espírito Santo. Irmãos, essa oração que Deus responde. Olha o que diz o verso 31. Quando terminaram de orar, o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Irmãos, para nós nos tornarmos testemunhas, a gente tem que ter coragem. E é esse o objetivo do dom do Espírito Santo em Atos capítulo 1 e capítulo 2. Qual é o plano de Deus para derramar o Espírito Santo? Não é tão somente para que você fale as informações do Evangelho, mas você tenha coragem de se tornar uma demonstração do Evangelho na hora H, na hora das trevas. É para isso que o Espírito Santo foi dado. Para nesse momento em que você pode procurar o caminho mais fácil, você se levantar diante dos homens e
assumir sua posição. Eu sou cristão, e sendo cristão é assim que eu vou me comportar. E Jesus é o único caminho para Deus. Irmãos, nós podemos pedir livramento? Podemos, mas isso não é necessariamente o plano de Deus. Nós vamos ler um último trecho antes de concluir, Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia em Hebreus. Carta aos Hebreus capítulo 12, versos 1 em diante. Hebreus 12, 1 a 7, depois o verso 12. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Veja, irmãos, Jesus suportou exatamente isso, a oposição dos pecadores. E Ele é um modelo para nós enfrentarmos a mesma oposição dos pecadores, para a gente vencer o pecado do mesmo jeito. Então, nós temos provas e tentações diante de nós, e a gente não pode fugir delas, porque elas são o meio de Deus de nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Elas são um instrumento de Deus. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. De fato, era o caso dos irmãos lá em Jerusalém. Eles ainda não tinham morrido por causa de Jesus. Verso 5, e já se esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiqueis desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune ao que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho que o pai não disciplina? Verso 12. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Então, irmãos, a igreja olhou para aquela oposição do Sinédrio e disse o seguinte: sabe o que é isso aqui? É o nosso Pai. É o nosso Pai nos ensinando a obediência através do sofrimento. É o nosso Pai esculpindo na nossa face a imagem de Jesus Cristo. Então a gente não vai murmurar e não vai amolecer. A gente vai fortalecer os joelhos e pedir coragem. Podemos pedir livramento e devemos pedir livramento. Podemos, inclusive, no caso da liberdade religiosa, buscar oportunidades para atuar politicamente, para defender nossas liberdades civis fundamentais. Sim, meus irmãos. Mas o que fará uma igreja bíblica e apostólica não será mais política, será mais evangelho, mais testemunho do evangelho e mais coragem. Vamos orar. Peça ao Senhor que faça essa verdade, esse exemplo da igreja, germinar no seu coração. Pai, em nome de Jesus, pedimos o teu socorro nesse momento. O socorro e auxílio do teu Espírito Santo, para que a gente não fuja dessa mensagem, para que ela penetre fundo no nosso coração e produza fruto. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor. Faz frutificar isso na nossa alma, e nos dá a coragem do Espírito Santo. A coragem para a gente ser crente nos momentos de tentação e prova. Nos dá a coragem para imitar o Senhor Jesus, Paulo e os apóstolos e a igreja. Senhor, faz com que o nosso maior interesse, desejo e prazer seja a semelhança de Jesus Cristo, mais do que o alívio nas provas e tentações. Senhor, nos dá alívio nas provas que estão pesadas, mas acima de tudo, Senhor, nos torna semelhantes a Jesus aonde nós estamos agora, e é em nome dele que nós oramos. Amém.